Boa noite, meus amados irmãos, louvado seja Deus, mais um momento. Estamos aqui para agradecer ao nosso Deus pela sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia e aprender um pouquinho da sua palavra, que hoje vamos utilizar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir aí do versículo 14. Queremos convidar você a abrir a sua Bíblia e verificar conosco essa palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Paulo está fazendo uma exortação à santidade ou para a santidade, trazendo os filhos de Deus a observarem ou a se separarem para a santidade. Então primeiro vamos orar, Vamos depender de Deus para aprender da sua palavra. Vamos pedir ao Senhor que guarde a sua palavra no nosso coração, assim como a gente se alimenta todos os dias. E se a gente for parar para pensar, não vamos lembrar nem do que comemos há poucos dias. A gente lembra o básico. Mas uma coisa é certa, a gente se alimentou direitinho, porque a gente chegou até aqui. E esse alimento foi importante. Assim é com a nossa alma, Se a gente for fazer uma análise, tudo que a gente tem ouvido, as mensagens que a gente tem lido, aquilo que a gente tem impregnado nos nossos pensamentos, a gente nem vai lembrar, mas essas mensagens foram por demais importantes para o nosso crescimento espiritual. Então vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua intervenção. Deus amado, Deus santo, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer nessa noite, te louvar porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. E dessa forma queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo ao Senhor pelas tuas misericórdias. Nós que estamos diante da tua palavra queremos aprender, Pai Santo, o que o Senhor tem para nós nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a tua palavra para nós é motivo de alegria e nós te adoramos por isso. Nós te louvamos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Bendito seja o Senhor nas nossas vidas. Então, guarda o nosso coração, Pai Santo, a nossa mente, para que possamos aprender da tua palavra e no tempo devido ela realmente seja o nosso referencial. Te oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Então, a palavra de Deus vai dizer assim: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo com Ele, ou como Ele disse: habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, nós louvamos a Deus por essa palavra, E damos graças ao Senhor pelo seu cuidado, porque Ele é maravilhoso, Ele tem uma palavra específica para o nosso coração. Nesse texto aqui, nesse contexto, nós estamos sendo exortados à santidade, ou orientados à santidade, a vivermos em santidade, bendizendo o nome do Senhor, e não tocando em coisas impuras, não dividindo o santuário de Deus e o santuário de Satanás, não tendo comunhão com o incrédulo, porque que comunhão vai haver entre o crente e o incrédulo? Que harmonia vai haver entre a luz e as trevas? Ele vai alertando aqui, dizendo que não há um meio termo,
ou nós somos santos e nos separamos em busca da santidade, ou nós somos ímpios e caminhamos segundo a nossa vontade. Então, o que devemos ser? Essa é a pergunta que eu queria que você fizesse nessa noite. O que devemos ser? Quando nós nos apossamos de toda essa palavra, de tudo que essa palavra traz para nós, nesse contexto geral de santidade, então como viver uma santidade? Como ser santo? Né? Como é que a gente vai... Qual é o padrão de Deus para a nossa vida? Então, em alguns textos, na verdade, nós vamos colocar diante de Deus esse pensamento, porque o texto aí, o versículo que nos salta aos olhos, que eu quero que vocês vejam nessa noite, pensem nessa noite, apesar do texto a gente ter lido do 14 até o 18, mas o versículo que eu quero me deter aqui, pensar nele para poder trazer algumas lições para a nossa vida, é o 17, né? Onde ele diz, portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Então, Deus, ele tem um pensamento muito bacana ao nosso respeito, né? O versículo 16 vai deixar isso mais claro ainda, né? E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Em outras Bíblias você vai ver que acordo tem o santuário de Deus com o santuário de Satanás. Pois somos santuário de Deus, e não de Satanás, claro. Somos santuários de um Deus vivo, como ele disse. O que ele disse? Habitarei neles, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso é uma promessa que vem desde Amós, né, para nós, e uma promessa que o Senhor habitaria o seu Espírito na nossa carne, e isso nos faria diferentes, isso nos faria novas criaturas. Que tipo de criatura nós pensaríamos nessa noite? Então, de maneira bem prática, eu gostaria de ver com você, nós não vamos ler os textos, mas eu vou citar, como nós temos uma mensagem gravada, você pode ir verificando cada texto, se você quiser. Mas, o que devemos ser? Na verdade, Jesus, quando escreveu ali em Mateus capítulo 5, versículo 13, então, ele disse que nós teríamos que ser o sal da terra. Então, esse é o primeiro pensamento. O que devemos ser? Sal. Na terra nós temos uma conotação para viver em santidade e influenciar. Essa ideia do sal aqui é uma ideia de influência. É uma ideia de dar sabor, preservação. E com uma observação, como ele diz aí no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus. Se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o crente se tornar sem gosto, se o crente se tornar sem valor, se o crente deixar de ser um referencial, como vamos restaurar o sabor do Evangelho? O que é, na verdade, o Evangelho? Você imagine as Bíblias nas nossas casas, fechadas, guardadas, sem interpretação, sem vida, sem observação, sem leitura, sem trazer os ensinamentos para a nossa vida. O que seria as Bíblias, se não apenas papel? Nós somos as Bíblias que as pessoas estão lendo ou irão ler, como diz alguns autores, né? Porque poucos utilizam-se dessa palavra, muitos questionam-na, muitos estudam de maneira diferente, mas quando o Espírito Santo faz a obra na nossa vida, nós sabemos o valor que tem a Bíblia na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu devo ressaltar no meu pensamento para que eu seja referência, para que eu entenda que não deve ter acordo entre o santuário de Deus com os ídolos, é ser sal.
Não dá para caminhar no mesmo pé de igualdade. Quando o assunto for doutrina, quando o assunto for Deus, então as pessoas vão ter que saber a minha posição relacionada àquilo. Por isso que eu tenho que ser salvo. No sentido de preservação, de preservar essa palavra. Por isso que estamos há 2000 anos e ela continua viva e eficaz, porque ela tem tem se tornado vida nas nossas vidas. Temos sido cartas ambulantes de Deus, como dizia o apóstolo Paulo, né? Porque nós somos essa Bíblia viva, graças a Deus. Então, nós somos a luz do mundo, como também Jesus dizendo aí, Mateus 5, versículo 14. É uma questão de representação, nós somos luz. Para que a luz serve? Para deixar as coisas mais claras. Ó, eu tenho um pequeno abajur aqui que me auxilia na imagem. Se eu apagar, vocês vão continuar me vendo, mas de uma maneira mais escura. Ó. Quando eu acendo, fica um pouco mais claro. Então, quando Jesus disse que nós seríamos luz do mundo, é esse o sentido que ele está dando. É o sentido de clareza. Nós somos a claridade do Evangelho. Nós somos a vida do Evangelho. Nós somos a ação do Evangelho. Nós somos a luz do mundo. Então nós somos aqueles para quem o mundo olha com mais nitidez, ou pelo menos deveria ser. Então ele continua no versículo 14, falando da ideia de visão, né? Nós somos o santuário, nós somos a cidade sobre o monte. Mateus 5,14, né? Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, nós somos a cidade sobre o monte. Como é que funciona uma cidade sobre o monte? É que de todo lugar as pessoas observam e vê lá aquela cidade. Ela não foi colocada no monte simplesmente para ficar lá. Não, ela foi colocada no monte com um objetivo. Assim como o mesmo objetivo que os líderes, né, sempre colocaram os ídolos, né? Como você vê lá o Cristo Redentor, como você vê lá a Estátua da Liberdade, como você vê aqui o Padre Cícero. São todos eles colocados, como você vê a Senhora de Fátima lá no Crato. São todos eles colocados estrategicamente para serem vistos de diversos lugares. São pontos de referência para que as pessoas olhem e vejam o que é aquilo. Nós somos essa cidade sitiada sobre o monte. Então a ideia é que as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, seja isso para a vida das pessoas. Ao olharem, as pessoas devem realmente nos identificar com clareza. Nós devemos cada vez mais nos aproximar da luz, porque nos aproximando da luz, os nossos defeitos serão mais vistos, serão de certa forma confessados. Jesus disse que aquele que se aproxima da luz, seus pecados são autênticos, são vistos. Aqueles que se afastam da luz é porque não querem seus pecados à vista, eles querem ocultar os seus pecados. Quem é a luz, né? Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos entendendo quem somos, vamos nos tornando autênticos, vamos pedindo perdão pelos nossos pecados e vamos sendo luz, sal, uma cidade edificada sobre o monte para a humanidade, que é o que mais a humanidade precisa hoje. Se não me engano, a irmã Bia, né, pedindo oração na última quarta-feira, ela falou essa frase: a sociedade hoje precisa mais de nós do que nunca. Nós precisamos ser esse sal, nós precisamos ser essa luz, precisamos ser essa cidade edificada sobre o monte, né? O que devemos ser seguindo nesse rumo de santidade ou em busca da santidade? Um santuário de Deus, como está aí escrito no versículo 16. E que harmonia vai ter entre o santuário de Deus e o santuário do demônio? Que harmonia vai ter entre os adoradores de Deus e os adoradores do demônio, de Baal? Nenhuma. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro.
Deus, pela sua infinita misericórdia, já vai nos dizendo aqui, né? Como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei. Que maravilha, né? Deus, além de habitar em nós, com o seu Espírito Santo, ainda entre nós ele anda. Ele é um Deus vivo, é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que busca relacionamento. Não é um Deus distante, não. Nosso Deus é um Deus que busca em nós relacionamento. Que isso é o de mais importante. Intimidade, relacionamento, conhecê-lo, conhecer sua vontade, ser dirigido, ser direcionado. É assim que Deus é. Não é um Deus que está lá no monte e tal, não. Ele é um Deus que exige um relacionamento. Nós somos o santuário de Deus. Ele está em nós e entre nós. É o que o texto está dizendo. Estarei neles e entre eles andarei. Maravilha, né? Deus passeia. Lembra ali das cartas endereçadas às igrejas da Ásia? Jesus dizia em todas elas: eis que estou, andei, entrei, visitei, observei. Então ele caminhava sobre a igreja, por isso ele via os defeitos, por isso ele via as virtudes. Como está ali em Apocalipse capítulo 3, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. O próprio Jesus passeou naquelas igrejas e mandou um recado para elas, dizendo de todas elas que conhecia os seus defeitos, conhecia as suas virtudes, e dizendo para elas voltarem atrás nos seus erros para não serem extintas. E aquelas que obedeceram, caminharam para frente, aquelas que não obedeceram, deixaram de existir, enfim, nós sabemos a história. Então nós somos santuário de Deus. Aqui mesmo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, ele diz que nós somos cartas de Cristo. Cartas escritas pelo Espírito Santo. Que coisa interessante, né? Aqui mesmo, na segunda carta, capítulo 3, bem facinho de memorizar, porque é 3:3. Olha o que ele diz, ó. Manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração, tábuas de carne. Nós somos isso, querido. Nós somos as cartas de Cristo, registradas, não com tinta, mas escritas pelo Espírito Santo, não em tábuas, mas no coração, em carne. A palavra de Deus escrita no nosso coração. Se a Bíblia, se as tábuas forem tiradas de nós, o nosso coração deve reinar a essência da palavra de Deus. Nós somos cartas. Que tipo de notícia você está levando? Que tipo de carta você está sendo? Quando o apóstolo nos convoca aqui à santidade, é com essa indagação. Que harmonia vai haver entre o bem e o mal, entre o crente e o incrédulo? Que harmonia vai haver? É o que ele está perguntando. Aqui com relação a tudo. É o casamento do crente com o incrédulo, que não tem harmonia nenhuma. É o namoro do crente com o incrédulo, não vai ter harmonia nenhuma. É a adoração de um e do outro, não vai ter harmonia nenhuma. Porque nós somos santuário de Deus e não santuário de Satanás. E não estamos dizendo isso julgando ninguém, de maneira alguma. É a palavra de Deus que está clara, assim como ficou clara para mim, e eu entendi e cedi o meu coração para servir, ela deve ser clara para todas as pessoas e que também devem seguir. Se tomarem a decisão de não seguir, terão que pagar as consequências, ou sofrer as consequências das suas escolhas. Isso é normal. Assim como nós, cristãos, sofremos as consequências das nossas escolhas. Às vezes somos desprezados, às vezes somos ignorados, às vezes somos desrespeitados, às vezes somos afrontados. Então são consequências de uma escolha que nós fizemos, seguir a Jesus. Do mesmo jeito, quem não vai seguir deve ter lá as suas consequências. E uma delas
bem clara na Bíblia, chama-se inferno, no final de todas as coisas. Não somos nós que estamos falando, mas é a Bíblia, a palavra de Deus que está dizendo. Por isso que a convocação para o crente é ser santo, ser separado. Porque sem santidade, sem essa separação, ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. Então nós não devemos nos enganar. Não é pelo fato de estarmos numa igreja que vamos ver o Senhor, que somos crentes, etc. Não. Nós temos que estar na igreja, porque antes nós estamos em Jesus. Nós temos que congregar numa comunidade, porque antes nós temos o Jesus, que ele diz que nós somos santuários de Deus, habitado por ele. Ele está em nós e entre nós, como diz a palavra. Então nós somos essas cartas ambulantes. O próprio Jesus, em João 15:8, ele diz que nós somos as videiras que dão frutos. Que coisa interessante. E esses frutos para a glória de Deus, não para nos ensoberbecer, nada disso. Então ele está falando ali em João 15, né, sobre que ele é a videira verdadeira, mas ele diz que aquela videira enxertada nele, essa dá muito fruto. Sem ele nada podemos fazer, e esses frutos serão para a glória de Deus. Então é aquela questão da multiplicação da representatividade do Evangelho. Quem ou em quem eu estou me multiplicando? Quem vai levar esse Evangelho após eu passar essa palavra? Como eu estou passando esse Evangelho? Ele está morrendo? Ou ele está andando? Ele está caminhando? Que visão nós temos de Evangelho, de santidade? A convocação para a santidade é isso, que nós somos as videiras que dão fruto. Então aquelas videiras que não dão fruto, o texto lá vai continuar dizendo que o avicultor vai vir, vai cortar, vai lançar no fogo e ali vai queimar até o final. Ali é uma simbologia de um inferno, mesmo para quem está ou acha estar ligado em Cristo, porque está ligado a uma igreja. Repito, por estar em Cristo nós estamos na igreja. Não é por estar na igreja que nós estamos em Cristo. Isto é religiosidade. Eu tenho uma igreja, eu tenho uma comunidade, eu tenho um lugar que eu oro junto com os irmãos, que eu tenho comunhão, que me foi dada a autoridade de ligar e desligar no céu, como igreja do Senhor, porque antes eu tenho a Cristo. Então essa palavra não é me dada, eu não tenho nenhuma autoridade se eu estiver desligado. Por exemplo, eu tenho a Cristo, estou desligado da igreja, estou errado. Se eu tenho a Cristo, obviamente eu desejo estar numa igreja, porque eu quero ter comunhão com quem tem Cristo, porque eu sou santuário de Deus. Então aqueles que têm a Cristo e logo se isolam, porque são igreja, são túmulos caiados, são mentirosos. O que vier depois é mentira. O que vier depois é palavra jogada ao vento. Porque o primeiro processo é estar ligado à videira verdadeira. E por estar ligado à videira verdadeira, à igreja ou para a igreja, o Senhor colocou Jesus como cabeça. Então, para que eu esteja ligado a Jesus, a igreja tem que fazer parte da minha vida. Então tem muita gente enganada, vivendo de maneira diferente. Então a igreja é como se fosse um ensaio. Como eu vou viver em comunhão no céu se eu não sei viver em comunhão aqui? Como eu vou me doar 100% no céu se eu não me dou 10% aqui, 5% aqui? Então é besteira, é tolice, é mentira do diabo, né? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais desejo eu tenho de ter comunhão com os irmãos. Eu terei problemas, porque em toda família tem problema. Eu terei dificuldade no relacionamento, mas eu vou resolver. E nós vamos caminhar, porque isso é um ensaio. Então eu sou, na verdade, essa videira verdadeira que dá muito fruto. Assim como está escrito em Isaías, no capítulo 43, versículo 10, que nós somos as testemunhas de Deus. Que coisa! Somos as testemunhas de Deus. Que forma de testemunho? Que tipo de testemunha você está sendo de Deus? Aqui está falando testemunhar de Deus.
Você tem testemunhado de Deus antes de Jesus, antes da vinda de Jesus, depois da vinda de Jesus, depois agora a vinda do Espírito Santo. Você tem colocado Deus com esse tripé super importante, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na sua vida? Nós somos, como está ali em Isaías, testemunhas de Deus. 43:10. Antes e depois. Muito importante. Antes e depois. Testemunhas. Testemunhas de quê? De que Deus é o meu Senhor, de que a palavra de Deus, como está aqui em Coríntios, já se cumpriu, o Espírito veio dentro de nós, passeia no nosso meio, tem total autoridade ao nosso Senhor. Então, na verdade, sou testemunha dessa forma. Isso é santidade. É entender que sou sal da terra, luz do mundo, cidade sobre um monte, o santuário de Deus, a carta de Cristo, as videiras que dão muito fruto, testemunha de Deus e, por último, os servos de Jesus Cristo. Muito importante, que está em João 13:16. Nós somos servos de Cristo e não senhor dele. Tem muita gente que nas palavras, quando falam a respeito de Jesus, então são servas. Mas quando falam a respeito, ou quando nas suas atitudes, são senhores. Jesus está abaixo delas. Então entendamos que somos servos, não senhor. Jesus é o nosso Senhor, não nós, Senhor dele. Que às vezes em algumas atitudes nossas, nós entendemos que somos Senhor. É Jesus que tem que nos obedecer. E eu não digo isso por ação, mas vamos pensar assim. Quando você como é que eu posso dizer assim? Quando você na sua vida é questionado, a sua atitude, a sua reação, aquilo que você demonstra é realmente quem você é. Quando você está doente, quando você está passando por uma aflição, quando você está passando por uma agonia, alguma coisa difícil, é aquela sua reação que é o seu eu verdadeiro. Não é quando tudo está bem, não é quando tudo está maravilhoso, não é quando você está com a família toda na igreja, não é quando você está vivendo super bem todas as coisas, tudo dando certo. Não, aí é moleza. É na hora da sua reação que você mostra quem você é. Pense nisso. E responda para você mesmo. Nessa caminhada, nessa busca pela santidade, o que realmente eu devo ser? O que está faltando para que eu seja sal da terra? Para que eu faça a diferença? O que está faltando para que eu seja a luz do mundo? O que está faltando para eu ser essa cidade edificada sobre o monte, para que eu não viva me escondendo, para que minhas coisas sejam expostas, porque eu não tenho nada a temer, estou fazendo nada de errado? O que é que falta na minha vida para que eu seja o santuário de Deus? Como estão as minhas parcerias? De quem eu estou me aproximando? Quem são realmente os meus amigos? Quais as atitudes dele? Isso diz quem eu sou. Como é a vida deles? Isso diz quem eu realmente sou. Videira verdadeira que dá fruto. Eu estou frutificando? Testemunha de Deus. Eu estou testemunhando Deus? Servos de Jesus Cristo. Eu sou servo ou sou Senhor? Quem manda na minha vida? Eu ou Jesus? Quem tem que fazer a vontade de quem? Quando eu oro, quem tem que fazer a vontade de quem? Às vezes eu repito um ritual de oração, dizendo em nome de Jesus, mas na verdade a oração é em meu nome. Porque sou eu que estou pedindo, sou eu que estou colocando. Pensemos nisso, Igreja do Senhor Jesus. Em mais um domingo, em mais um momento, em mais um culto, em mais uma palavra para o coração. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, proteja as nossas vidas, proteja os nossos familiares, os nossos amigos, que a igreja do Senhor seja realmente um santuário de Deus. Deus te abençoe, que a graça do Senhor nosso Deus
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as suas igrejas espalhadas por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.